Você já está sabendo, né? De 4 a 12 de outubro nós teremos o Encontro Online Saber Autismo, que é totalmente online e totalmente gratuito. Então é só você se inscrever no link que está na descrição do vídeo e você ainda vai ganhar um e-book sobre estratégias práticas de presente. Prepare-se para aprender uma websérie com 3 episódios sobre autismo na escola, estratégias maravilhosas e que funcionam com alunos com autismo, tanto na educação infantil como na fase de alfabetização. Esse vídeo é principalmente para pais, professores e psicopedagogos que têm interesse em ajudar pessoas com autismo, principalmente crianças e adolescentes, a aprenderem a ler e a escrever. Olá, eu sou a Maria Cláudia Brito e eu ajudo pais, mães, professores e terapeutas a entenderem e a lidarem melhor com o autismo. Se você tem um aluno, um filho ou um paciente com autismo, você já sabe que ensinar essas crianças, adolescentes a aprenderem a ler e a escrever pode sim dar mais trabalho, que podem ser necessárias adaptações e estratégias diferentes. Neste primeiro episódio, eu já quero te passar umas estratégias bem práticas para você que é professor, psicopedagogo, pai, mãe ou um terapeuta que vai orientar professores ou pais. Então, 5 estratégias que você tem uma grande chance de que deem certo. A primeira delas leva em consideração o momento que nós estamos agora. O início de um novo semestre, algumas crianças mudando de escola, mudando de classe, um novo momento, uma nova fase. Uma coisa interessante para você fazer é levar o aluno com autismo para conhecer a escola e a sala de aula antes do início das aulas. O aluno com autismo pode se beneficiar muito de conhecer o ambiente antes, de ter aí previsível o que pode acontecer. Então, os pais podem levar ele na escola, pode haver ali um encontro com a professora, por exemplo, para ele ver o local, ver a sala de aula, como é e o local que ele vai se sentar. A segunda estratégia se refere a uma característica que a maioria dos seus alunos que estiverem no espectro do autismo vão apresentar, que são as alterações sensoriais. Então, por exemplo, você pode ter um aluno que em momentos menos estruturados, com mais barulho, crianças correndo, falando alto, gritando, muita gente conversando ao mesmo tempo, ele se incomode mais, ele fica nervoso, você pode ver ele colocar às vezes a mão no ouvido, ele pode até gritar, jogar coisas, morder alguém, fazer algum comportamento que inclusive você pode achar que é agressividade, que é simplesmente porque ele está sendo agressivo. Quando na verdade esse comportamento ele está sendo causado por alguma coisa. É claro que tem vários motivos para a criança apresentar comportamentos como bater, morder, chutar, etc. Na websérie nós vamos falar sobre os diferentes motivos, porque a agressividade não é característica de autismo. Ela acontece por algum motivo. Nesse momento nós estamos falando aí das hipersensibilidades. Então, se você tem uma criança que é hipersensível auditivamente, por exemplo, o sinal da escola muito alto ou as crianças gritando podem deixar ela muito mesmo desconfortável, irritada, incomodada, de uma forma que ela não consiga mesmo controlar o impulso dela de fazer alguma coisa que seja inadequada para aquele ambiente, para aquele momento. Então eu vou te dar uma dica com 2 alternativas. Uma delas é você levar a criança, o adolescente ou adulto antes para a escola. Então ele pode chegar primeiro que os outros alunos e já ir logo para a sala de aula, sentar na carteira dele, arrumar as coisas dele e evitar esse momento mais barulhento de tumulto. Uma outra alternativa é ele chegar depois. Então, depois que todos os alunos já entraram, que já bateu o sinal, etc., o aluno entra e vai para a carteira dele e também assim você consegue evitar esse momento. Vai depender das características do aluno, das características físicas também da escola, de todo ali o contexto. Então, todas as estratégias, todas as dicas que eu te der, não se esqueça de levar em consideração tudo isso. A dica número 3, embora possa parecer óbvia, quando a gente pensa em um aluno do espectro do autismo, na verdade, no dia a dia, ela não é. Qual é essa dica? A forma como você se relaciona estabelece um vínculo com esse aluno. Por que isso pode parecer óbvio? Porque é claro que o professor se volta para o aluno, olha para ele, conversa com ele, mas quando o professor tem um aluno do espectro do autismo, pode ser que aconteça o quê?
ele chame o aluno pelo nome e o aluno não olhe. Ele fale sobre as atividades e o aluno não olhe para ele, não dê atenção. Ele dê orientações, faça pedidos e o aluno não responda. Ele chame o aluno, por exemplo, numa atividade ali que eles estão numa roda, por exemplo, na educação infantil, fazendo uma atividade no chão, de brincadeira. Enquanto todas as crianças estão ali cantando, batendo palmas, fazendo as atividades, esse aluno se levanta e sai. Ele fica afastado dos demais, por exemplo, no fundo da sala de aula fazendo alguma outra coisa. Então, existem pesquisas que indicam que por conta deste comportamento, pode ser que os professores ou até mesmo pais deixem de interagir com a criança ou invistam menos nessas interações porque eles acham que a criança não está prestando atenção ou que ela não quer interagir. É muito comum a gente achar que a criança não quer. Às vezes ela pode não querer mesmo, mas também é bastante frequente, principalmente se o caso não for tão grave, que a criança tente interagir, chegue perto das outras crianças, por exemplo, com um sorriso, mas não saiba o que fazer, tente iniciar uma comunicação, uma brincadeira, mas não saiba fazer isso. Então uma dica é o professor já pensar em estabelecer um bom relacionamento com esse aluno. É uma criança, ele chegou, você já pode se abaixar na altura da criança, se voltar na direção dos olhos dela, falar o nome dela. Se ela não olhar para você, não pense que ela não está te ouvindo. Ela tem mesmo uma dificuldade em estabelecer o contato visual e manter a atenção. Então você pode continuar falando no mesmo tom de voz, calmo, sem precisar elevar o som, porque ela não está olhando para você porque ela não escuta. É porque essa é uma característica mesmo daquela criança. Então você pode sim conversar com ela, se dirigir e investir nessa interação, investir em fazer pedidos, em falar com ela, mesmo que pareça num primeiro momento que ela não está prestando atenção. A quarta dica é para você também que está iniciando esse processo, ou mesmo para muitos professores que têm me procurado, que já tem faz tempo alunos com autismo, tanto na educação especial, em escolas, instituições especiais, como na escola regular, mas que até agora ainda não conseguiram ali, por exemplo, fazer o aluno se sentar para fazer algumas atividades, ou que o aluno tem muita resistência, não quer pegar no lápis, não quer saber do caderno, não faz nenhuma tarefa que ele pede. Uma coisa bastante interessante é você utilizar rotinas. O que seria isso? Você pode fazer isso tanto nas ações ali do cotidiano, como você pode usar estímulos visuais ou escritos. Então, olha ali para o seu aluno, veja o que ele já pode entender. Vamos supor que você tem um aluno que responda melhor com estímulos visuais, uma criança pequenininha que está começando. Você pode fazer uma rotina visual de como é a chegada na escola e quais são as atividades que você vai fazer naquele dia. Você, por exemplo, toda vez recebê-la da mesma forma, vocês terem uma forma de sempre iniciar aquele dia, pode ajudar também. Você pode se perguntar aí, mas aí eu vou acostumar ela mal, né? Ela vai querer todo dia do jeito dela, ela vai achar que tem que ser do jeito dela. A criança com autismo tem uma dificuldade bastante grande com coisas que não são previsíveis, né? A maioria delas. Então você pode usar a rotina para reduzir a ansiedade da criança, para que ela consiga iniciar esse processo, responder melhor aos estímulos e depois você vai acrescentando coisas novas nessa rotina para ter aí uma flexibilidade maior. Para falar sobre a quinta dica, eu tenho uma convidada especial. Use os interesses da criança. Eu estou usando aqui a Peppa Pig, porque é muito comum que as crianças gostem bastante da Peppa, tenham interesse, até reproduzam, façam ecolalias, repitam bastante as falas dos desenhos da Peppa. Mas você pode ter crianças que gostam muito de trens, de ônibus, que gostam de dinossauros, que gostam de insetos. Abaixo dos nossos vídeos a gente tem ali muitos comentários, mães falando sobre coisas muito diversas e que a criança ela tem muito interesse por aquilo. E ela realmente aprende sobre aquilo, ela sabe os conceitos ali. Então você vê que ela usa a capacidade cognitiva dela quando ela tem o interesse dela ali em evidência. Claro, você vai depois colocar mais estratégias, mais coisas. Mas nesse vídeo eu tô te dando estratégias para você começar, estratégias que já funcionaram comigo e já funcionaram com muitos dos meus alunos, pais, mães, professores, que aí fizeram os nossos treinamentos, que usam os interesses, inclusive interesses que você acha que não vão funcionar. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é mãe de um menino de 8 anos e que ele adora ovos. Ele gosta muito de comer ovo, ele se interessa por isso. E ela usou esse interesse para trabalhar atividades de alfabetização
com base aí na relação fonema-grafema, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo como é que a gente pode fazer isso. E ela conseguiu resultados com isso. Então, essas dicas são para você iniciar o processo. Tem muita coisa ainda que a gente pode fazer. É importante que você saiba que isso tudo que eu falei é para ajudar esse aluno no início e para ajudar você também. Se você é professor, eu sei que o seu trabalho não é nada fácil. Se você tem um aluno do espectro do autismo e vários outros para prestar atenção, adaptar atividades. Então, tem várias coisas, inclusive, que vão ajudar muito no seu trabalho. Então, eu te convido a ficar comigo, que nos próximos vídeos, além de falar aqui sobre essas primeiras estratégias para ajudar o seu aluno a se envolver nas situações, eu vou te dar estratégias objetivas de alfabetização. Como é que você ajuda esse aluno a aprender a ler e a escrever? E será que todos eles vão conseguir ter esse desenvolvimento? Como é que a gente avalia isso? Como é que nós começamos isso? Então, no episódio 2, eu já vou te falar como é que você começa um processo de alfabetização da criança, o que é importante, estratégias objetivas, práticas que você pode utilizar. Não se esqueça também de se inscrever aqui no link para participar do Encontro Online Saber Autismo. É gratuito e é online, de 4 a 12 de outubro. Com aulas online, atividades práticas e materiais em PDF para você imprimir. E assim que você confirmar a sua inscrição, você já vai ganhar um e-book escrito por mim. Te espero então, um grande abraço, deixa aí para mim nos comentários quais são as suas dificuldades, as suas dúvidas, e se tem alguma dessas estratégias que você já usou, me conta aqui se tem alguma coisa interessante para dividir também a sua experiência conosco.